E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de quando a semana parece te engolir e você não consegue realizar tudo aquilo que você se colocou para realizar. Então, vamos falar sobre novamente as 3 formas que o dono do negócio precisa mudar, os 3 jeitos de pensar que ele precisa mudar para cair na realidade do crescimento aqui. Eu me chamo Lucas Vercelino, então vamos revisitar um ponto aqui de atenção. Se a semana não está sendo suficiente, vamos entender algumas pequenas, reforçar aqui as 3 mudanças que o dono precisa fazer. Já falei isso aqui em outros vídeos. 3 mudanças. O dono precisa mudar a relação dele com o dinheiro, ele precisa mudar a relação dele com as pessoas, e ele precisa ajustar a relação dele com o tempo. Com o dinheiro, ele precisa aprender a fazer o planejamento financeiro, ou seja, ele precisa compreender que ele não pode sair mais tomando as decisões, contratando sem fazer o planejamento financeiro, em outras palavras, ter caixa, verificar se ele vai ter dinheiro para pagar as contas e assim por diante, fazer os aprovisionamentos. Depois, ele precisa verificar se ele vai ter a relação com as pessoas, mudar. Ele antes era individualista, agora ele precisa ir para o coletivo, ele precisa compreender como que as pessoas funcionam, ele precisa sair do modo eu passo para eu ensino, né? Ele não pode só passar para não formar pessoas tarefeiras ali. E por fim, a relação com o tempo, que as coisas elas funcionam num tempo um pouco diferente. As coisas não acontecem do jeito que ele espera, ou seja, ele a partir de agora, até onde ele chegou, ele conseguiu resolver os problemas nos quais ele com uma abordagem mais enfática, mais imediatista, conseguiria resolver. Agora sobraram os problemas maiores que vão demandar uma unidade de tempo diferente. Então, se o dono está sentindo que a semana está engolindo ele está muito atarefado, muito cheio de tarefas como um todo, é porque muitas vezes ele não está sabendo fazer, ele está realmente agora precisando de fato mudar o jeito que ele relaciona com o tempo dele. Então o que acontece? Muitas vezes o dono se frustra, ele se coloca para fazer uma série de coisas, e aí quando ele vê, ele conseguiu fazer 1/3 das coisas que ele se propôs a fazer na semana, e aí ele fica frustrado, ele sente que as coisas não estão andando, que as coisas estão andando muito lentas, e ele se desanima, ele acha que o negócio não é para ele, e aí ele fala, poxa vida, mas bom, eu tenho que tocar o negócio, semana que vem eu tenho que continuar. O que acontece com isso? O que isso implica, né? O que a gente precisa olhar? Primeira coisa, essa perda esses altos e baixos que envolvem de uma relação irrealista com o tempo, é uma questão de maturidade de todo dono de negócio que antes fazia tudo e agora precisa aprender a delegar, precisa aprender a delegar para as pessoas aquilo que ele está fazendo. Então, é uma questão de maturidade empresarial. Antes ele era o que fazia tudo, tinha muito mais controle, e agora ele vai perder um pouco desse controle e vai precisar mudar alguns jeitos de trabalhar para conseguir fazer as coisas que ele precisa executar agora. Ele se vê no gargalo, né, no limite operacional, no qual ele vai precisar, ele já realmente não tem mais para onde ele ir. Ele não tem mais horas no dia dele para fazer tudo o que ele precisa fazer, ele não tem mais energia para empregar, ele está literalmente no talo, né? Então está no talo e ele precisa aprender agora a organizar a operação dele para que outras pessoas possam assumir as responsabilidades que ele tem ali também. Então, um ponto chave disso é a mudança agora na relação do tempo. E de que jeito que é a mudança? Essa mudança ela ocorre na maturidade a partir do momento que o dono toma consciência de que ele toma consciência que todo ser humano precisa tomar, das limitações que a gente tem em lidar com a realidade. A gente tem a tendência a fazer algumas coisas. A gente superestima as coisas, o tempo que as coisas levam, a gente subestima o tempo que as coisas levam e a gente superestima a capacidade de fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Então, esse é um erro que está instalado na nossa mente. Ela já tem até nome, já foi identificado esse fenômeno, é chamado de falácia do planejamento. Então, é uma tendência a subestimar o tempo que as coisas levam, e aí isso leva a erros gritantes em cronogramas, projetos. E qual que é o problema disso, né? Hoje a gente vê um mercado que ele é muito pautado na desconfiança, né? As pessoas se prometem coisas que não conseguem cumprir, aí se frustram, o dono promete um resultado, se propõe um modelo de confiança, um modelo de crescimento muito acelerado, incompatível com as suas possibilidades, e aí ele perde a confiança nele mesmo, nos colaboradores, porque ele não acontece no tempo que ele colocou. Então, a base da semana do dono, a base do planejamento do tempo do dono está
ele tá furada, ele não tem aderência com a realidade. Então ele vai precisar começar a compreender, né, quando ele está começando a escalar, que algumas coisas ele aprendeu a fazer rapidamente em anos ali de imersão. Hoje ele faz mais rápido, mas ele já não está dando mais conta de fazer. Que bom, primeira coisa, ele vai precisar compreender que ele vai precisar conciliar as tarefas dele ao longo do tempo, né? Então não vai dar para ele simplesmente continuar fazendo todas as coisas no operacional, contratar, ele vai precisar dividir a semana dele. Então coisas que muitas vezes ele levava 2, 3 dias para fazer, talvez ele leve um pouco mais de tempo. E as pessoas que ele está ensinando vão levar mais tempo ainda. Ele vai precisar compreender essa realidade, ele vai precisar compreender que a mudança interna dele, que da forma como ele está relacionando com o tempo, vai mudar. Então muitos donos de negócios acabam contratando, mandam pessoas embora por não perceberem essa distorção de tempo, né? Então, se a semana está engolindo, é porque provavelmente ele está colocando muitas coisas para fazer, sendo que a unidade de tempo está errada. Talvez o que ele está se propondo a fazer numa semana leve um mês. Só que ele, pela pressa, pela forma como ele se relaciona com o tempo, ele não aceita que as coisas vão levar um mês. É uma imaturidade, porque tem coisas agora do negócio que vão levar um mês sim, para elas conseguirem ser concluídas. E qual que é o problema? Esse que é o ponto, né? A ideia é que o tempo ele seja calibrado cada vez mais para que o dono tenha uma visão realista de que ele possa lidar com o tempo. E se ele lidar mal com o tempo, ou seja, se ele erra muito o tempo, o que acontece? Ele ou bota muita pressão no time, o time espana, ele não aguenta, as pessoas não aguentam trabalhar com o dono, ou ele tem um ritmo muito moroso, se ele também superestima demais o tempo que levam as coisas. O ponto é, a gente precisa partir do princípio que a gente não é bom em determinar o tempo. Então, por isso que tem que fazer o mínimo viável, fazer de uma forma essencialista, focar no que é importante, ter etapas de trabalho, saber o que está fazendo em cada momento, para se fazer os sprints, fazer de forma mais enxuta, para se validar aquilo que é realmente importante. Senão, vai dar problema mesmo. Vai ter muito problema de se perder em detalhes desnecessários. O dono de um negócio está começando a escalar, precisa ter uma mentalidade essencialista, de direto na causa ali, fazer o que precisa ser feito. É aquela desenho, acho que na metodologia ágil, né, eles mostram, né? Se você quer testar, eles estão produzindo um skate novo lá, você tem que fazer o skate inteiro da maneira mínima viável possível para poder testar, para ver se ele vai andar, porque o objetivo de uma empresa não é construir um skate, é trazer entretenimento, trazer alegria para as pessoas que querem andar de skate, né? Então, testar esse novo skate, a única forma de testar ele verdadeiramente é construí-lo inteiro. Só que não dá para fazer o skate mais perfeito do mundo nesse tempo que eles têm de sprints e de corridas mais curtas. Precisa fazer o mínimo viável para testar se está tendo estabilidade ou não, escolher as hipóteses certas e, sobretudo, saber bem as unidades de análise. Porque eu vejo que o que mais incomoda os donos de negócios hoje, que eles mais se perdem, é porque eles colocam unidades de análise erradas. Eles tentam, ou eles... por exemplo, acompanha o colaborador em tempos muito espaçados e aí não consegue ter ritmo com o colaborador, ou colocam prazos muito curtos, coisas que ele levaria 6 meses ele quer alcançar em um mês. Ele não tem a noção. É normal, porque ele está aprendendo a crescer, mas precisa pôr o pé no chão e compreender exatamente esses nossos erros de raciocínio. Então, para reforçar aqui, estimar o tempo não é uma coisa que a gente faz com precisão. O ser humano não consegue estimar corretamente o tempo que levam as coisas. Por isso que ele tem que ter margem de segurança, ele precisa compreender que as coisas, principalmente as coisas que tomaram menos tempo no negócio, se ele está começando a escalar, elas já foram resolvidas. Essas novas coisas, elas vão demandar um tempo diferente, não é que é maior ou menor, é um tempo diferente das coisas acontecerem. E muitas vezes, para finalizar aqui, um dono ele superestima o que ele consegue fazer numa semana, mas ele subestima o que ele consegue fazer em um mês. Então tem horas que se ele adota um tempo mais realista para fazer, ele vai conseguir fazer muito mais coisas em menos tempo. Contra-intuitivo, né? Mas é disso que se trata o crescimento. Crescer é viver aí batalhando o contra-intuitivo. Fechou? Espero que você tenha gostado então desse ponto de vista. Aplique isso para dosar melhor as suas semanas, não tem problema. O que importa é conseguir chegar ao resultado. O tempo ele vai sendo melhorado a cada trimestre, a cada ciclo, mas o importante é resolver o que precisa ser feito e não entrar num estresse maluco por prazos sendo colocados de forma equivocada, beleza?
Espero que você tenha gostado então. Se você gostou, considere dar o seu like e vamos firmes aí. Até um próximo vídeo.